Salve, gente boa! Seja bem-vindo, seja muito bem-vindo ao canal. Nesse vídeo a gente vai falar a respeito do seguinte, querido. Jesus é maior do que o tempo. Vamos pensar sobre isso? Vem comigo até o final, não sai daí. E não deixe também de se inscrever no canal. Se está assistindo esse vídeo e ainda não está inscrito, faz esse favorzinho, clica aí no botão, nos ajuda a expandir o canal. E eu recomendo também você clicar no sininho. O sininho ajuda muito, porque se despertar, nem toda notificação ajuda muita coisa, mas essas notificações de mensagens bíblicas dão aquele despertar na consciência para te fazer lembrar que você precisa estudar a palavra e precisa ler a Bíblia. Então é muito importante e isso tem ajudado muita gente. Peço a você também para curtir, comentar, compartilhar. Curtindo e comentando, o próprio YouTube tem lá os seus cálculos, seu algoritmo, ele já leva o vídeo, faz aparecer ali o vídeo para mais pessoas, e compartilhando você leva o vídeo a pessoas que nem eu nem o YouTube conseguiríamos alcançar. Vamos junto nessa? E assim a gente vai levando a palavra a toda criatura. Um dia no céu Deus vai contemplar e vai te parabenizar pelas vidas, vai te mostrar as vidas que você alcançou com um gesto tão simples e rápido que a gente pode ir pelo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Então vamos lá, o texto desse vídeo, Hebreus capítulo 1, versículos de 10 a 12. Hebreus 1, de 10 a 12 diz assim: Ainda no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, tu porém permaneces. Sim, todos eles envelhecerão qual veste, também qual manto os enrolarás, e como vestes serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Amém? Muito interessante esse texto. Esse é um texto que aponta para a criação e aponta para vários aspectos, né? Não só para a questão da criação, para a defesa da nossa fé, daquilo que a gente precisa crer, do criacionismo, como vai apontar, e é que a gente vai entender nesse vídeo, por que eu preciso crer no criacionismo. Porque o criacionismo, e entender o criacionismo é tão importante para mim, é tão importante para a fé. A gente vai ver isso no vídeo, você vai começar a entender isso. E aqui está falando não só da questão da criação, mas está apontando para Jesus, indicando que Jesus estava presente na criação, que Jesus existia antes da fundação do mundo. Então, três coisas importantes que a gente vai falar aqui, não muito rápidas, mas que são muito importantes. Esse versículo 10 vai falar: No princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Isso aqui é uma citação do Salmo 102, do 25 ao 27, que fala assim, né? Em tempos remotos, ou no princípio, né? A expressão aqui é diferente, mas a ideia é a mesma. Lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permaneces, todos eles envelhecerão como uma veste, como roupa os mudarás e serão mudados. Tu, porém, és sempre os mesmos, e os teus anos jamais terão fim. Então, do 10 ao 12 de Hebreus 1, é uma citação aqui de Salmos 102. Ou seja, o autor Hebreus, se é Paulo, eu não sei, mas o autor da carta aos Hebreus aponta que o Salmo 102 indica Jesus. Então, na interpretação, nessa visão, ou na visão que Deus lhe dá, diz que o Salmo 102 está falando exatamente a respeito de Jesus Cristo. Ou seja, os anjos foram criados. Lembrando que a gente está falando aqui até o versículo 14, do 5 ao 14, da colocação de Jesus acima dos anjos. O que o autor está trazendo ao propor para nós que o Salmo 102 está falando a respeito de Jesus é que os anjos foram criados, houve um tempo que os anjos foram criados, mas Jesus estava ali desde a fundação do mundo, desde antes da fundação do mundo. Jesus já existia, ou seja, tudo aquilo que a gente entende como tempo, o Jesus é o Senhor do tempo, o Deus, o Espírito Santo, eles são os senhores do tempo, eles têm uma pré-existência e eles continuam existindo depois disso. Então, quando dizemos que a fé, lá em Hebreus capítulo 11, a gente vai ver isso, né? A fé é a certeza, é a convicção, né? A firme convicção de fatos que a gente não vê, não significa acreditar em conto da carochinha, não significa acreditar em conto de fadas. Significa eu não vejo,
eu ainda não sei como isso realizar, mas eu creio, porque o Deus em que eu creio tem o poder para realizar coisas impossíveis. E por que isso? Exatamente, porque se Ele criou todas as coisas do nada, se Ele tem uma pré-existência em relação à criação do mundo, esse meu problema aqui para Ele resolver é muito simples. Isso aqui que eu desejo para Deus trazer para mim é muito menor do que criar todo o universo do nada, fazer tudo isso que a gente conhece como universo, sistemas estrelares, tudo o planeta. Se a gente olhar do mais complexo, que são os sistemas estelares, ao mais simples, como uma asa de uma borboleta, ou uma flor, um lírio do campo, você vai ver em tudo a perfeição de Deus, o detalhe e o cuidado de todas as coisas. Então não é acreditar em conto de fadas. Eu creio naquilo que eu não vejo, eu creio naquilo que eu não imagino como vai acontecer e quais os meios e de que forma isso vai vir à existência, porque o Deus em que eu creio é capaz, o Deus em que eu creio ele é infinito e ele é absolutamente poderoso para realizar aquilo que eu não consigo ver. Como Paulo diz em Efésios, ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Aliás, a respeito de entendimento, Paulo fala também aos Filipenses, dizendo que a paz de Deus excede todo o entendimento. Ou seja, se eu quero receber a paz de Deus, eu preciso abrir mão de entender todas as coisas. Está acima do meu entendimento. Então, o meu entendimento vai até um teto. E se eu quero a paz de Deus, eu preciso abrir mão do meu entendimento e passar esse teto e receber, então, a paz de Deus. Por isso é importante crer na criação de Deus. E é por isso que o mundo e Satanás têm tentado tanto bater nessa tecla para tirar do ser humano, tirar do cristão a certeza da criação de Deus. Não permitir que o cristão creia que Deus criou todas as coisas. Então essa ideia criacionista, ela vai reforçar a nossa fé. Se a gente tem essa ideia da criação do mundo muito abalada, certamente a nossa fé vai ser abalada. Por quê? Lembrando novamente Hebreus 11, a fé é a certeza daquilo que eu não vejo. Se o Deus para mim não é poderoso o suficiente para criar coisas do nada, eu vou me deparar com situações que diante dos meus olhos são impossíveis e aí eu já não vou crer mais em Deus, eu não vou acreditar no poder de Deus, eu vou abandonar a fé e eu vou achar que não tem jeito. Estão entendendo? Então uma coisa está ligada à outra. Por isso que Hebreus, antes de falar de toda exaltação de fé, antes de expor tantas citações bíblicas e tantos princípios bíblicos e falar de sacrifício, ele aborda a questão da criação. Ele começa falando da criação. Ele começa colocando Jesus aonde ele tem que ser colocado, Deus onde tem que ser colocado, entronizando, colocando eles acima do tempo, acima dos anjos, acima dos sacerdotes, acima dos profetas, para a gente compreender completamente tudo o que vem em Hebreus daqui por diante, ou principalmente a partir do capítulo 2, nós precisamos ter a certeza de quem é Deus, o Criador de todas as coisas, o Criador do universo. Algumas pessoas tentam colocar como a teoria do Big Bang que vem contradizer Deus, e na realidade não vem. Pelo contrário, só vem reafirmar, corroborar que um dia tudo começou, mas houve alguém que deu aquele start, houve alguém que deu aquele início. Se é dessa forma, porque aí o Big Bang vai abordar uma maneira científica. A gente precisa de muito mais fé para acreditar nessas coisas, dessas teorias científicas, e aí sim, uma fé num conto de fadas, porque se você tira Deus, como que as coisas vão surgir do nada? Agora, se você coloca a Deus, você consegue entender. Existe um Deus criador, existe um Deus poderoso que vem controlando. A gente já falou isso aqui em vídeos aqui anteriores sobre a carta aos Hebreus, que a palavra de Deus é que sustenta todas as coisas, sustenta até os planetas. Se você não assistiu, assista os vídeos anteriores aí da carta aos Hebreus. É a palavra de Deus. Então, a gente crê porque existe um Deus que tem uma palavra poderosa, existe um Deus que tem todo o poder. Não podemos abrir mão do entendimento da criação por parte de Deus, porque isso vai nos conduzir a ter uma fé abalada. Por que muitas pessoas desistem? Por que muitas pessoas abandonam? Porque a sua fé não é firme, a sua fé não é completamente alicerçada
num Deus infinito, num Deus infinitamente poderoso, num Deus que tem poder absoluto e extremo diante de todas as coisas. Segunda coisa que nós vamos perceber aqui, os versículos 11 e 12. Na realidade, eles são complementares e que vão falar a respeito da imutabilidade de Deus. Está falando aqui, olha, o versículo 10 falou: no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra e os céus são obras de tuas mãos. Eles perecerão, tu, porém, permaneces. Sim, todos eles envelhecerão, qual veste? Os céus, nós, o planeta, as plantas, todas as criaturas vão envelhecer, vão passar. Entender isso, querido, a velhice do ser humano, entender que as coisas se deterioram com o tempo, entender que até uma árvore ela tem uma vida útil, que uma planta, que uma flor, que sabe que as coisas têm vida útil, entender isso deveria nos apontar pelo menos para duas coisas. Primeira coisa, entender essa imutabilidade de Deus, entender que as coisas criadas são perecíveis, se destrói, deveria nos conduzir a duas coisas. Primeiro, humildade e segundo, fé. Humildade por quê? Entender que eu pereço, entender que o meu tempo é curto, que o meu tempo é finito e que Deus é infinito, que eu vou viver aqui um tempo, mas já existiram milhões, bilhões de pessoas que já existiram antes de mim e que o tempo delas também acabou. Isso não deveria me fazer pensar que eu não sou melhor do que ninguém, porque um dia meu tempo vai acabar, o tempo da outra pessoa também vai acabar, e a gente deveria ser mais complacente, ser mais compassivo, a gente deveria ser mais misericordioso, a gente deveria ter uma empatia melhor e maior com as pessoas, exatamente pelo entendimento que nosso tempo é finito. Isso deveria, a humildade deveria nos levar a uma sensação de urgência. Eu preciso fazer mais, eu preciso realizar. Há uma obra que Deus espera em mim. Paulo, escrevendo em Romanos, vai dizer que o mundo aguarda com expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Os filhos de Deus precisam manifestar a criação, manifestar o Criador e mostrar para o mundo, dar testemunho do poder e da existência de Deus. Então, em primeiro lugar, a humildade deveria fazer isso, e entender que eu sou finito deveria me conduzir para esse ponto. E em segundo lugar, entender a imutabilidade de Deus e a minha finitude deveria me conduzir a uma fé maior, porque isso deveria apontar para uma total dependência. Eu sou fraco, sou pequeno, sou pó e eu preciso de Deus, eu dependo de Deus. Você olha o livro de Atos, você vê ali homens apóstolos, homens que fizeram milagres na presença de Jesus, que andaram com Jesus, mas todos eles aos pés, precisando de uma resposta do Espírito Santo, precisando de uma voz do Espírito Santo, precisando de uma direção do Espírito Santo, precisando que o Espírito Santo os guiasse. Nós não fazemos isso porque entender a imutabilidade de Deus, entender o quanto somos finitos, precisa nos apontar para a fé dependente de Deus. Se a gente tem uma fé dependente de Deus, porque tem gente que pensa que fé, como eu já falei aqui, algumas pessoas pensam que fé é acreditar em conto de fadas, é tipo um pó de pilim-pim-pim, é tipo sei lá o que, né, passe de mágica e varinha mágica. Tem gente que pensa que fé é isso, as coisas vão se realizar, plim, aconteceu, aí faz um negócio, anda, pula 7 ondas, faz não sei o que, estala os dedos e repete 7 vezes a mesma frase, não sei o que. Tem gente que pensa que as coisas vão se realizar por meio de mandingas, por meio de rituais, por meio de ladainhas, por meio de vãs repetições. Jesus fala que não é isso. A fé é eu entender que Deus tem o poder para realizar aquilo dali, como também tem o poder para não realizar aquilo, como também tem o poder para me colocar em outro lugar completamente diferente e eu perceber que aquilo que eu queria não era nada para a minha vida. Fé é eu entregar o controle nas mãos de Deus. Fé é eu entender que eu sou finito e depender de Deus em todo o tempo. Fé é eu acordar e entender que eu preciso de Deus para coordenar todo o meu dia e todas as coisas do meu dia. Fé é eu perceber que Deus é que tem a última palavra sobre as decisões que eu quero para a minha vida. Fé é eu receber de Deus a orientação e perceber que determinadas coisas eu estou fazendo de errado e que eu preciso mudar. Fé é eu perceber que a palavra de Deus é quem precisa me orientar e não as minhas próprias convicções. Fé é eu entender que a minha força tem um limite, mas o poder de Deus vai muito além. Se a gente não entende fé dessa maneira,
muitas pessoas desistem, por isso que muitas pessoas abandonam, muitas pessoas não creem, muitas pessoas não querem seguir a Cristo e muitas pessoas abandonam a fé. Por isso, entender o criacionismo, entender a criação de Deus, entender esse Deus e a gente começar a perceber, começar a raciocinar em toda a criação do universo, das plantas, dos seres, dos anjos, como existe um Deus mais poderoso do que toda essa perfeição, do que toda essa complexidade, aí sim eu tenho base para crer que determinadas coisas na minha vida que eu julgo impossíveis, eu coloco no colo de Deus, eu coloco nas mãos de Deus e eu entendo que Deus sabe fazer o melhor, porque Ele tem o poder para fazer aquilo que aos meus olhos são impossíveis. Estão entendendo? Não sei se está muito claro, mas eu espero sinceramente que o Espírito Santo conserte aí até as coisas que a gente está falando que não estão muito entendíveis. Para finalizar, o versículo 12, ele também vai apontar para Apocalipse 21, que o versículo 12 está falando dos céus e qual manto os enrolarás e como vestes serão igualmente mudados. Essa mudança dos céus, essa mudança de toda a criação está apontando para capítulo 21 de Apocalipse, dos novos céus e da nova terra. Deus não fica velho. E é interessante a gente entender quando fala assim, porém és o mesmo e os teus anos jamais terão fim. Deus não fica velho, Deus é imutável. Ele é o mesmo desde antes da criação de todo o universo, permanece o mesmo, mesmo depois da saída do povo, do Egito, da passagem dos reis, da vida de Davi, de Daniel, de Isaías, de Jeremias, mesmo naquele período interbíblico, mesmo no período de Jesus. Deus é o mesmo, hoje é o mesmo de Lutero, o Deus que Lutero acreditava era o mesmo no Deus Criador, ou seja, ele não muda, ele permanece imutável, ele continua o mesmo. E é interessante quando a gente olha para esse texto aqui, e os teus anos jamais terão fim, é que Deus não fica velho e Deus também não tem ansiedade. Tem gente que imagina, às vezes ficou ouvindo algumas coisas, e tem gente que pensa que Deus é bipolar, que ele era um Deus muito rude, muito cruel, muito duro no Antigo Testamento, e que quando Jesus veio, Deus se converteu. E aí ele virou amor, ele virou aquela coisa bonzinha, ele virou aquele conto de fadas maravilhoso. Tem gente que pensa isso, né? Que Deus se converteu depois de Jesus. E tem gente também que pensa, que imagina que Deus fica com muita ansiedade, que Deus tem pressa, que Deus quer correr com as coisas, que Deus não sabe as coisas que está fazendo, que as coisas estão dando errada no mundo, está acontecendo desastre, está acontecendo catástrofe, tem pessoas morrendo, assassinatos, um monte de coisa, que Deus está perdendo o controle, que Deus está desesperado e que a gestão de Deus não está muito favorável e às vezes tem gente querendo ensinar Deus a gerir o mundo. Ah, Deus, se fosse você eu faria as coisas melhor. Tem gente que acha que Deus perdeu o controle. Quando está falando aqui que és o mesmo, Deus não perde o controle. Deus está no comando, Deus está no controle e todas as coisas têm o seu tempo. Deus não é ansioso, Deus não fica desesperado para fazer as coisas acontecerem, Deus não fica desesperado demais para que coisas venham acontecer. Ele sabe o tempo de todas as coisas e Ele está no controle. Fé, querido, precisa passar pela questão da criação, do poder da criação. E quando a gente fala da criação, a gente precisa parar para raciocinar em toda a complexidade, desde a coisa mais complexa, desde a criação mais complexa, até os detalhes. Hoje estão sendo descobertos crateras em planetas aí. A gente precisa prestar atenção nos detalhes, numa asa de uma borboleta, numa flor, num pássaro, sabe? Na beleza de uma árvore ali, na sua estrutura. Esses detalhes mostram e evidenciam os céus e a terra, evidenciam a glória de Deus. Entender a criação, a gente precisa entender isso. Se a gente entende isso, a gente entende o Deus poderoso e a gente precisa entender que Deus é imutável e a nossa fé precisa estar alicerçada num Deus. Se Ele é imutável, Ele tem o controle. Se Ele é o mesmo, Ele não perdeu o controle. Ele sabe o que está fazendo, não só em relação ao mundo, mas em relação à minha vida e à tua vida. Jesus Cristo é maior do que o tempo. E quando a gente fala que Ele é maior do que o tempo, todas as coisas relacionadas a esse tempo, Jesus Cristo é maior. Amém, gente boa? Que Deus te abençoe, rica e abundantemente.